Tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma palavra, um entendimento que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu irei fazer 3 vídeos para que não fique muito extensivo aqui essa mensagem. Eu quero falar para você de 3 estratégias que o inimigo usa para fazer com que o povo pare de se multiplicar e crescer. Porque o desejo do maligno é que as pessoas não cresçam e nem se multipliquem. O diabo não quer que as pessoas prosperem. E você vai entender aqui algo muito profundo pela palavra. Diz aqui, no primeiro vídeo agora que eu vou fazer com vocês. Êxodo capítulo 1, versículo 8 em diante. Depois levantou-se o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. O qual disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Nós podemos ver que se levantou um novo rei, um novo faraó, que não conhecera José. Já havia se passado muitos anos. E ele percebeu algo. Ele percebeu que o povo de Deus crescia e se multiplicava muito mais do que eles. Ele percebeu o poder e o potencial daquele povo. Ele percebeu que aquele povo era diferente. E aí o que ele diz? Ele ficou com medo e apavorado. E ele confessou dizendo para o povo, para os seus súditos, esse povo é mais poderoso do que nós. E são muito mais do que a gente. Esse povo cresce demais, esse povo se multiplica demais. Aí ele disse, vamos usar sabiamente para com eles. O que nós vamos fazer para que se não multiplique? É o versículo 10. E usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Então, ele teve, o faraó, uma sabedoria, mas maligna e diabólica. Porque toda sabedoria como esta é diabólica. Quem quer impedir as pessoas de crescerem, de prosperarem e de se multiplicarem. O diabo não quer que o povo de Deus se multiplique na terra. Ele não quer que haja mais conversões, mais ministérios. O diabo quer paralisar as pessoas. Então ele usa pessoas com essa sabedoria maligna para tentar impedir o crescimento, o avanço do evangelho. E o crescimento espiritual também da própria pessoa. E também a multiplicação de salvação dentro da sua própria casa. Porque ele não quer que mais alguém da família se converta. Como também os perdidos com a pregação do evangelho. Então ele usa de sabedoria satânica e diabólica, como diz lá no livro de Tiago. E ele disse, vamos impedir esse povo de se multiplicar. Vamos dar um jeitinho para que, vindo guerra, eles não se ajuntem com os nossos inimigos e se levante contra nós e suba da terra e vá embora. Nós não queremos perdê-los, queremos que eles fiquem aqui conosco. Mas não para benefício do povo, mas para benefício deles. Aí o que ele faz? Versículo 11 diz, e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. O que ele fez? Ele levantou, diz aqui a palavra, maiorais, líderes de tributos, que na base do chicote afligiam o povo. Eram líderes autoritários que
delegavam através do medo, lideravam através do medo, através da opressão. E é interessante notar que esse povo, o povo de Deus ali, não percebeu que eles eram mais poderosos do que aquele povo que o estava escravizando. O inimigo percebeu que eles eram poderosos, que eles tinham potenciais, potencial, porém eles mesmos não se viam dessa forma e não perceberam desta forma. Mas você vai ver que a bênção de Deus na vida do povo de Deus faz toda a diferença. E eles começaram a oprimir, a afligir com cargas. Irmãos, eles edificaram a Faraó, cidade de tesouro, como diz aqui, Pitom e Ramsés. Eu quero dizer para você que o inimigo vai fazer de tudo para te afligir. O inimigo vai usar do chicote espiritual para parar você. Ele vai fazer de tudo para que você desista e pare. Ele vai fazer de tudo para você recuar, porque ele sabe do potencial que você tem. Você como filho de Deus, você como filha de Deus. Ele sabe do poder que há em você a partir do momento que você entregou sua vida a Cristo. Você agora é da família de Deus. Então ele vai tentar te afligir, te desmoralizando, mexendo com a sua moral, mexendo com o seu caráter, com a sua reputação. Ele vai tentar ferir você de todas as formas, vai querer ferir a sua consciência, dizendo que você é culpado de algo que você não fez. Ele vai fazer de tudo porque ele não quer que haja multiplicação na sua casa, haja crescimento no seu lar, haja crescimento espiritual e ministerial. Ele vai te afligir. Ele vai fazer de tudo. E não tema essas lutas, essas aflições, essas tribulações. O que você tem que ter no meio dessa aflição, dessa tribulação? Ânimo. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui diz, continuando a palavra, que os egípcios o afligiu com as suas cargas. Eles começaram a colocar muito peso na vida desse povo, que era de Deus. E foram sobrecarregando eles. Mas com que objetivo? Com qual propósito? Para fazer com que eles se enfraquecessem e desfalecessem. E deixassem de se multiplicar. Essa era a intenção deles. Para que eles não tivessem tempo para mais nada. Nem para a família. Nem no ato conjugal com a esposa. Irmãos, aqui serve tanto para o literal como para o espiritual. Cuidado com aquelas pessoas que querem sobrecarregar você, que usam de autoritarismo. Tudo isso acontece porque o inimigo sabe do seu potencial. E essa pessoa quer parar você. Essa pessoa quer te manter ocupada com certas cargas. Cuidado. Tem coisas que você não precisa carregar. Tem coisa que você não precisa se sentir responsável. Porque não cabe a você. Coloque no seu coração isto. Tem pessoas que vão querer te responsabilizar por algumas coisas que não tem nada a ver com você. E diz aqui, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Irmãos, quem tem a bênção prospera, cresce, aumenta. O inimigo tentou, irmãos, de todas as formas, fazer com que esse povo não se multiplicasse. Então eles afligiam. Mas quanto mais eles o afligiam, quanto mais eles o sobrecarregavam, mais eles se multiplicavam. Porque eles não deixavam aquele cansaço, aquelas cargas, os abaterem. Irmãos, eles se fortaleciam porque eles tinham a bênção de Deus. O inimigo não conseguiu o seu intento.
quanto mais era afligido, mais eles cresciam, mais se multiplicavam, mais prosperavam. E eu quero dizer para você que tem a bênção de Deus, não é diferente. A bênção de Abraão chegou até nós por Jesus Cristo. Não temas as aflições, não temas as perseguições, não temas a inveja. Você só precisa permanecer firme na bênção de Deus, no propósito de Deus. Porque onde você estiver, porque não é lugar, você é a bênção. É você que faz toda a diferença. Em nome de Jesus. É como José, que foi parar lá no Egito. E você conhece muito bem a história, o que aconteceu com ele. Quando a bênção está com você, irmãos, ninguém pode parar. E eles perceberam isso. A ponto de se cansarem por ver o crescimento dos filhos de Israel, do povo de Deus. Eles se enfadaram, porque eles perceberam que aquela intenção não estava dando certo, aquela intenção maligna de afligir o povo. Porque o segredo é ter ânimo no meio da aflição, disse Jesus. E diz mais, eles pararam por aí olha o que diz. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Olha que interessante isso. Eles falaram, então nós vamos servir com dureza agora. Vamos fazer com que eles sirvam com dureza. Vamos ser duro com eles. Vamos fazer de tudo para que eles parem de se multiplicar. Vamos ser ríspidos com eles. Vamos ser grossos com eles. Aí eles vão parar. Vamos gritar com eles. Eles vão parar. Mas, olha o que diz aqui. Continuando. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão. E tem muita gente que neste momento se encontra nesta situação. A vida está sendo muito dura, a situação está sendo muito dura. E diz aqui que eles colocaram eles para servirem com barro, tijolos e com todo o trabalho do campo. Com todo o seu serviço e que o serviu com dureza. O que eles queriam fazer? Criou uma distração para o povo de Deus. Para que eles não se multiplicassem e crescessem. Cuidado com as distrações. Com certas distrações, com certos entretenimentos. Porque se você não tomar cuidado, você vai perder o foco. E é isso que o inimigo quer. Porque aquele tempo que você gastava com Deus, em oração, na leitura da palavra, nas suas consagrações, no seu trabalho evangelístico, no seu ministério, na sua vida, no seu dia a dia. E de repente, você se envolver com certas distrações, você vai estar diminuindo os seus termos. Você vai deixar de crescer e de se multiplicar. Coloque isso no seu coração, não se distraia. Principalmente nos dias de hoje, principalmente por causa das tecnologias. Você tem que se manter firme. Em nome de Jesus. Eles aqui não conseguiram esse intento. Nessa primeira estratégia de escravizar, de servir o povo com dureza, de afligir, para que eles não se multiplicassem. Eles perceberam que quanto mais eles faziam isso, mais eles se multiplicavam, porque eles tinham a bênção de Deus. Eu finalizo aqui. Gálatas 3,14. A bênção de Abraão chegou até nós, por Jesus Cristo. Você que está em Cristo, você é povo de Deus. Você tem a bênção para se multiplicar e crescer. E não é o lugar, a bênção está em você. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração.
Nós vimos a primeira estratégia, tem mais duas, que logo em seguida eu vou fazer esse vídeo. Aí se acompanhe e você veja as outras duas estratégias que o inimigo usa. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, comente, compartilhe esse vídeo e que o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.